saúde mental de base comunitária, que é o grande fator de despertar de interesse do enfrentamento dessa situação. O que eu espero apresentar aqui, professor querido, professor Alcine e demais amigos, debatedores, eu espero compartilhar com vocês as ideias principais que estão nos mobilizando. E acho que, num caso como esse, para nós, que já somos parceiros, vamos dizer assim, tive a honra de participar aqui da reunião na semana anterior e agora estou aqui nesta outra, né? Então, a possibilidade que nós poderemos ter de merecer, de receber as contribuições aqui de vocês, para nós é muito importante e, quem sabe, pode até ser um indicativo de um trabalho mais integrado nosso, mais parceiro, né? Então, Rocinho, eu queria muito que a gente pudesse fazer dessa maneira, porque faremos. Foi desse modo que eu me preparei. Nós estamos realmente num processo de construção. Então, eu gostaria muito de que eu faria uma colocação sobre as principais ideias, me posicionaria, daria minha visão do problema, gostaria de ouvir a contribuição dos debatedores e também gostaria muito, Rossini, de ouvir a sua contribuição, a sua visão do que está sendo apresentado. Excelente. Já disse aqui na sessão anterior, e volto a dizer a todos os participantes, todos e todas, que Rossini Corrêa tem sido, foi e é, né, uma figura muito importante nessa institucionalidade do Programa de Cooperação Internacional da Fundação Sozandade e da Universidade Federal do Maranhão e seus parceiros. Já tem 2 instituições universitárias como parceiros ativos, a Universidade de Congo, de Moçambique, África, e o Programa de Pós-Graduação da Universidade de Barcelona, na Espanha. Além dessa parceria, né, nós temos 8 instituições ligadas aqui do Brasil, que colaboram com a iniciativa, e nós temos cerca de 12 instituições na região da Catalunha, da Espanha, que também colaboram. Então, tem um conjunto grande de participantes da iniciativa. Então, podemos seguir nessa direção, né? Perfeito, perfeito. Me dê um segundo só, que eu tenho que fazer uma troca de máquina aqui. Tá bom. E, em seguida, nós institucionalmente declaramos abertos os trabalhos, né? Tá bom. E vamos fazer, sim, professor Raimundo Palhano, esse laboratório de ideias nessa noite. Tá? Para fecundar esse projeto que é de interesse de todos nós, né? Amplo, geral e restrito. Né?
Declaro abertos os trabalhos desta jornada acadêmica de 14 de agosto de 2024. Tenho a honra e a satisfação de receber nesta noite o economista e historiador Raimundo Palhano, pensador de alta voltagem com contribuições decisivas para os mais diferentes domínios das ciências humanas, entre eles o da educação. Desde já agradeço à professora doutora Eda Machado, mantenedora do Centro Universitário IESB, por igual ao professor doutor Luiz Cláudio Costa, reitor do Centro Universitário IESB, e, por necessário, a professora doutora Ani Ávila Assunção, coordenadora da graduação, tanto quanto do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Peço licença para dedicar os trabalhos desta noite à memória da jurista Isabel Regina Flores Carneiro, filha do jurista e professor figura consumadamente douta em direito tributário, Delbrando Gomes Santana Carneiro. Delbrando Afonso Gomes Santana Carneiro. Tenho a honra de partilhar os trabalhos desta noite com os debatedores Itanor Neves Carneiro Júnior, Larissa Martins, Maria Margarete Garcia Vieira e Tiago Santos Aguiar de Pádua. Incontinente, passo a palavra ao ilustre professor Raimundo Palhano para que dê início a este laboratório de ideias que se apresenta diante de todos nós. Muito obrigado, professor Rossini. Uma honra grande, volto a dizer, estar aqui com você, com os nossos companheiros, professores, professoras. Prazer muito grande estar aqui. Queria também dedicar essa colocação de hoje, esse papel protagonista aqui no laboratório, ao Dr. Guilherme Omet Mir, o diretor do programa de pós-graduação em saúde mental de base comunitária da Universidade de Barcelona. Dedicar também a Araceli Teixidó, colega do professor Omet, da área de psicologia, e dedicar também a Eduardo Borges, do CAOP Educação, do Centro de Apoio à Educação do Ministério Público do Maranhão, que foi um dos protagonistas principais na viabilização da participação do Dr. Guilherme nessa iniciativa, uma vez que Eduardo estudou na Espanha, exatamente fazendo um curso parecido e sob a orientação do Dr. Guilherme. E foi justamente a partir desse contato que nós, então, conseguimos viabilizar a parceria do programa de mestrado da Universidade de Barcelona, nessa área, com o nosso programa de cooperação internacional da Fundação Souza Andrade e seus parceiros, inicialmente com a Universidade de Licumbo, em Moçambique, África. Foi um encontro muito proveitoso, do qual derivou esses trabalhos todos que hoje estou aqui tentando sintetizar e compartilhar com vocês o desafio da gente construir uma ideia que seria a seguinte, né? O doutor Guilherme
e a professora Teixidó vieram a São Luís, participamos de um ato que reverenciava a presença deles aqui, no sentido de que passaram a integrar o programa de cooperação das nossas instituições, e aí começamos a negociar a possibilidade de desenvolver um programa, um grande programa de cooperação internacional ligado a um mestrado nessa área de poder comunitário e prescrição social em saúde. A ideia original era nessa linha, um programa sobre poder comunitário e prescrição social em saúde, uma vez que não sei, por exemplo, qual o nível de informações que os senhores e senhoras têm a respeito disso, mas há um problema muito forte no que diz respeito à questão de saúde mental e da área de saúde em geral em nosso país, que é justamente a prevalência da prescrição medicamentosa. O trabalho da Espanha é um trabalho que dá uma ênfase grande à prescrição social, que seria a pessoa, o paciente, a pessoa afetada por problemas de saúde, e que ele tenha a possibilidade, é o que eles fazem lá, a possibilidade de ter o seu tratamento também realizado por meio da utilização dos equipamentos que a comunidade produz. Então, ao invés da hegemonia plena dos medicamentos, no conceito tradicional, o programa de lá, da Espanha, ele valoriza a prescrição social, né? Que é justamente inserir o paciente junto a esses equipamentos que a própria comunidade produz. E essa experiência teve um impacto grande aqui, e nós ficamos muito empolgados com essa possibilidade. E aí, a partir dos contatos com o doutor Guilherme, nós verificamos Rossini e amigos. Sim, Palhano. Eu não estou me sentindo confortável. Pois não, Palhano? Eu não estou me sentindo confortável. Eu estou um pouco ansioso. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Você quer parar um pouco? Eu gostaria. Então, façamos assim... Me dá aí uns 10 minutos. Voltamos daqui a 10 minutos, tá certo? Tá. Eu estou um pouco nervoso, me desculpem. Não, fique tranquilo. É uma questão, como eu não tenho um domínio pleno, eu estou num processo de construção e ter que enfrentar uma banca. Não. Isso está me deixando um tanto inseguro e eu deixa eu ver se eu consigo me recompor. Não, fique tranquilo que nós da banca declaramos que sabemos muito menos do que o locutor. Concorda comigo, Tiago? Vamos aprender juntos. Obrigado pela compreensão de vocês. 10 minutos, voltamos. Tá? Mas o que é que aconteceu com a vinda dele aqui? Ele veio aqui e teve a oportunidade de ir às comunidades, algumas comunidades aqui de São Luís, e conviver com... Foi rápido, ele passou uns 3, 4 dias aqui, e viu lá como é que a comunidade funciona e opera e tudo. E foi muito rico para nós. Ele gostou muito da ideia que nós demos aqui, que incorporasse ao ambiente da prescrição não só a saúde, mas que a gente incorporasse também as áreas de educação e de assistência social.
por uma razão bem lógica. A saúde, a educação e a assistência são políticas, né? Vamos dizer assim, políticas públicas muito importantes e que eles estão visceralmente ligadas, né? Então, fica muito difícil trabalhar sem uma e outra. E no nosso caso aqui do Maranhão e no caso de Moçambique, os problemas de política educacional são muito graves, são muito sérios, os indicadores são muito ruins. E com a presença dele e no trabalho acadêmico que a gente foi construindo juntos, com a participação ativa dele, da professora Teixidó e do Eduardo, né, aí nós fomos vislumbrando a possibilidade de trabalhar também a prescrição em educação e a prescrição social em assistência social ou desenvolvimento social. A prescrição em saúde, ele já tem um domínio, esse programa dele lá tem mais de 30 anos. Então, ele já tem uma tecnologia, tem um domínio metodológico de prescrição que inclusive, é muito respeitado na Europa, né? E aí, diante da existência do nosso programa aqui, e ao percebermos a importância estratégica que seria o processo de experimentar, né, um processo de valorização do poder comunitário, imaginando que se a gente olhar como é o cenário hoje no mundial, né, nós temos um mundo regulado por uma ordem global, né, na globalização, suas regras, suas lógicas, né, a ordem global. Se a gente olhar para os estados nacionais, eles estão aí instituídos, mas vivem uma crise muito forte. Daí é que o tema que para esse nosso diálogo de hoje eu coloquei como poder comunitário ecossistêmico, como estratégia de superação da crise, de realização do Estado Nacional e do controle de ideias, chamei de primeiros traços, por se tratar realmente de um trabalho muito incipiente. O que é que nos motiva nessa ideia de reunir essas forças, essas instituições? Unilicongo, Federal do Maranhão, Fundação Sousanda de Barcelona e outros parceiros que eventualmente possam se integrar nessa iniciativa. Primeiro, entender que o poder comunitário, na nossa leitura mais recente, há cada vez mais uma compreensão de que o poder comunitário talvez se apresente hoje, na ordem que se vive hoje, talvez o espaço que a gente possa experimentar na linha de contribuir para a crise do Estado Nacional, né? A crise do poder de realização, crise de realização do Estado no Brasil e no mundo de um modo geral. O Estado hoje, no Brasil e no mundo, ele vive um duplo problema. Um problema no que diz respeito a uma fragilidade no controle das ideias, que ele não tem mais a hegemonia, vive uma dificuldade grande. E, de outro modo, a capacidade do Estado de prestação de serviços públicos, de políticas públicas, de qualidade é cada vez mais contestada, né? Então, e basta, por exemplo, citaria aqui só para mostrar a vocês como isso nos atinge, o fato, as políticas de educação no Maranhão e no Brasil como um todo. Nós estamos agora em vias de concluir o segundo plano decenal de educação no Brasil, né? Vai terminar agora em 24, e vamos iniciar, era para iniciar agora na metade do ano de 24, mas foi adiado, o plano passou para 26,
para fazer o terceiro plano decenal de educação do país, que seria agora em 24 e vai passar para 23. Se a gente examinar o resultado que obtivemos em termos de aprendizagem, de qualidade da educação, os resultados são dramáticos. São dramáticos. Nós temos mais de 30 das metas do plano retrocederam, mais de 30% das metas retrocederam, né? Então, o que é que acontece? Os planos, eles são, de um modo geral, feitos em gabinetes ou vêm de cima para baixo, e chegam nas unidades, nos estados, e, sobretudo, nos municípios, por deficiências estruturais, não dispõem, né, de tecnologias, de mecanismos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, e os planos, então, eles ficam engavetados e não entram no cotidiano das secretarias municipais de educação. Quando a gente está buscando optar pela ideia de desenvolver um programa internacional, né, ligado em políticas públicas de saúde, educação e assistência social de base comunitária, utilizando a prescrição social, o que nós estamos tentando dar uma resposta é no sentido de que talvez o nosso entendimento a que se chega agora é a ideia de que, diante dessa situação em que há uma crise de realização dos Estados nacionais e que a globalização ela está envolvida com um emaranhado de situações em que os contextos eles dificilmente encontram espaço de projeção, né? Então, nós estamos entendendo que talvez um programa de estudos, de pesquisa e de desenvolvimento de um programa, de uma formação no nível de mestrado, doutorado mais adiante, que seja uma referência para os participantes dessa cooperação, que possa ser talvez uma saída que possa mudar esse quadro, reconfigurar o quadro, pelo fato de que o poder comunitário ele está presente na vida das pessoas, as pessoas estão dentro dele, a rigor, né? Por exemplo, o que a gente tem refletido no caso específico dos planos de educação, o que é que acontece de um modo geral, sobretudo em muitos dos nossos municípios? Os municípios, enquanto estrutura, eles não estão estruturados, vamos dizer assim, para fazer todo o ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Tem muitas deficiências estruturais. Boa parte do trabalho em muitos dos nossos municípios, eles são terceirizados, são empresas de consultoria, né, que chegam lá e realizam pontualmente aquelas iniciativas. Enquanto isso, nós temos a comunidade, que é um lugar dinâmico, né, que está vivo, mas que o sistema formal, o poder público, suas estruturas, eles não têm canais capazes de internalizar, de absorver, vamos chamar assim, a força comunitária, no sentido de que eles poderiam estar ajudando também no acompanhamento, no monitoramento e na avaliação dessas políticas públicas que acabam sendo desperdiçadas justamente por adotarem uma técnica de avaliação, de monitoramento, que não é uma técnica num padrão, num nível superior à capacidade daquela comunidade laboral, daquela secretaria. E aí os planos eles ficam paralisados, eles não sofrem essa clivagem, né, por exemplo, de outros olhares, do olhar comunitário ampliado, que poderia, juntamente com
o trabalho das secretarias, os trabalhos formais das secretarias de educação poderiam estar potencializando, vamos chamar assim, o conhecimento da realidade e apontando saídas, outras alternativas que pudessem, então, reverter essa tendência. Então, se a gente examinar as políticas públicas, de um modo geral, de saúde, educação e de assistência em nosso país, e aqui no Maranhão em particular, é muito forte, e também em Moçambique, né, como a gente sabe, né, é um país também que sofre muitas deficiências, né? Então, a gente observa que é preciso mudar esse padrão tradicional, né, de organizar, de definir as políticas públicas e depois a gente não ter condições de fazer, de acompanhar concretamente o que está sendo implementado. E aí, me ajuda aí, professor Rossini, se algum, tem algum comentário? Professor Palhano, nós estamos de mãos dadas há pelo menos, creio que um milênio, não é? Sim. Não entendi, Rossini, falhou aqui o áudio, eu não ouvi direito o que você disse. Eu queria... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvi agora, Rossini. Tá. Na realidade, professor Palhano, eu estou sendo ouvido agora? Caiu minha conexão e voltou. Por mim está bem ouvido aqui. Sim. Sim, eu dizia que há pelo menos um triênio nós estamos realizando um esforço hercúleo de construção de uma cooperação que envolva o Brasil, através do Maranhão, por meio da Fundação Sosandra e da Universidade Federal do Maranhão, com Moçambique. Em Moçambique, nós, a princípio, se bem me recordo, tivemos 3 possibilidades de parceria, né? O Instituto Iguaza Mutini, né? A autarquia de Quelimane, e a Universidade de Licungo, a Unilicungo. Das 3 possibilidades, a que demonstrou maior resiliência a essa travessia, que foi resultante de uma multiplicidade de reuniões e de diálogos para que nós construíssemos possibilidades institucionais de cooperação, foi a Universidade de Licungo, né? E já temos frutos desse processo, frutos muito entusiasmadores, né? Com seminários realizados, anais de seminários, né? Em processo de editoração, revista com aporte de pensamento binacional, né? A ser veiculada, né? E, em breve, um conjunto de seminários que serão desenvolvidos até que nós consigamos chegar a um esforço interinstitucional de mestrado e doutorado, como é do desejo de todos, né? Envolvendo a Universidade Federal do Maranhão, por meio da Fundação Sosandre, e a Universidade de Licungo. Foi uma grata surpresa esta porta que foi aberta por meio de ti, de Rui Palhano, né? Do Instituto Rui Palhano, da Fundação Sosandre e do nosso amigo do Ministério Público do Maranhão, né? Eduardo Borges. Eduardo Borges, que nos permitiu
a ampliação desse diálogo com a Espanha através da Universidade de Barcelona, e essa visita altamente auspiciosa ao Maranhão do casal que tem toda esta proatividade em favor desta concepção de tratamento da saúde mental por meio da prescrição comunitária, né? E melhor ainda foi a abertura de espírito com que eles foram recebidos na Fundação Sozandra e também puderam acolher a tua sugestão de que a agenda não se restringisse à saúde, não é? Mas envolvesse também necessariamente a educação e a assistência, que são domínios em que a Fundação Sozandra tem 4 décadas de atividade com a tua poderosa participação. Então, eu creio que nós estamos, digamos assim, sacudidos em fermentação por essa possibilidade. Eu imagino, amigo Palhano, que a ideia de prescrição comunitária, cara aos nossos amigos de Espanha, é uma ideia que, em grande medida, se explica pelo próprio fato de que o equilíbrio jurídico-político da Espanha, advindo dos pactos de Moncloa e da Constituição da Redemocratização, reconheceu o poder das comunidades, né? As autonomias estão constitucionalmente contempladas e o equilíbrio jurídico, político, administrativo é exercido no dia a dia, que ali me parece que é até uma questão de sobrevivência do Estado Nacional. É uma questão de sobrevivência do Estado Nacional. O nosso desafio, a meu juízo, numa realidade em que nós vivemos sob a égide da União Federal, a da realização de um esforço como que de protagonismo a ser construído em torno da comunidade. Eu creio, Palhano, que nós havemos de recordar Ulisses Guimarães, nos idos do trabalho da Constituição, quando ele disse, né, ninguém vive na União, né? Não há verdade maior do que essa, né? Ninguém vive na União. Se vive nos municípios, né? A realidade mais aguda é esta, né? Se vive nas municipalidades, né? E essas municipalidades, entre nós, em vários ciclos, foram esmagadas pelos Estados-membros, como estes foram esmagados pela União Federal. Né? E essa pendularidade da história do Brasil, se tem um corte que parece constante, que se tornou constante a partir de certo tempo entre nós, da força da União Federal. Né? Não é à toa que, quando eu tinha cabelos, né, já se reclamava da necessidade de realizar uma reforma tributária. Né? Eu os perdi e esse tema não saiu de pauta. Né? E por que não saiu de pauta? Porque o controle das rendas nacionais é um instrumento de poder da União Federal sobre os Estados-membros e sobre os municípios. É de pasmar isso no Brasil. Falhando o raciocínio. Meu aqui está cortando. Eu não estou conseguindo ouvir.
estou conseguindo voltar agora, né? Nossa comunicação não está muito boa hoje, né? Está ruim. Vamos ter paciência e ver se melhora. Vocês estão me ouvindo, eu falando aqui? Sim, muito bem. Necessidade de comunicação. Eu posso fazer um comentário, Raci? Por favor. A questão que nós gostaria de sintetizar e para essa nossa interlocução aqui de hoje é ver se a compreensão de que o território da comunidade, de que a comunidade, o fortalecimento do poder comunitário num mundo como o de hoje, num país como o nosso, em que o Estado Nacional vive uma dificuldade enorme no seu papel, né, de desenvolvimento de políticas públicas eficazes, de qualidade, né, em que, diante de um quadro como esse, quais seriam os limites do poder comunitário? O lugar para investir, nós, enquanto academia, enquanto pesquisadores, enquanto protagonistas da sociedade, vamos dizer assim, da história ou coisa do gênero, né? Ter esse olhar voltado a um poder comunitário fortalecido, capacitado, e diante da crise do projeto tradicional de desenvolvimento da nação, né, do país, da sociedade. Apesar do nosso país ser a 8ª economia do mundo, ser um grande país e tudo mais, mas a gente vive ainda justamente nessa esfera, na esfera do poder local. A gente ter nessa esfera a reunião de um conjunto de mazelas que atrasam a nossa condição política, né? Da nossa política, enquanto civilização ou coisas do gênero, né? Sim, sim. Esse olhar, essa valorização sobre o poder local, sobre o local, sobre a comunidade, ele teria substância para ser um passo mais concreto que nós estaríamos dando no sentido de que as iniciativas, as macro iniciativas ligadas a um novo desenvolvimento nacional, com essa valorização do comunitário. Eu queria só comentar com vocês um pequeno detalhe sobre o comunitário, né? Aqui no nosso estado, eu estou focado no Maranhão só para ajudar a compreender o território em que eu me situo, né? Aqui no Maranhão, eu não tenho dúvida que um dos fatores que, de certo modo, dificultam o processo sustentável de desenvolvimento aqui, político, social e tudo, tem a ver justamente por sermos uma sociedade marcada, né, por diferenças, por desigualdades muito fortes, né, sobretudo em vários planos, no plano do conhecimento, no plano da educação formal, da cultura, da tecnologia. É impressionante. Eu fico muito impressionado quando eu vejo, por exemplo, as novas gerações, o povo comum da nossa comunidade, com o grau de informação, de cultura que ele dispõe. Eu fico impressionado quando eu pego um Uber e vejo lá o GPS dizer: dobrem ali na rua Mário Meireles, ou na rua Frei Antônio, e até hoje eu não consegui nenhum motorista de Uber, né, que me dissesse
quem foi Frei Antônio, quem foi Mário Meirelles, né? Então, coisas assim, nesse nível aparentemente insignificante, mas isso denota uma realidade social muito estranha, né? Muito complexa, né? E se nós estamos pensando, se a iniciativa desse programa é no sentido de que a gente possa criar novas institucionalidades que ajudem num processo mais harmônico, né? Aí pode estar uma utopia minha, né? Mas vamos supor, mais harmônico, mais sustentável. Esse caminho do fortalecimento do poder comunitário seria realmente o lugar ou um dos lugares em que a gente possa, de fato, investir nesse campo aí e construir institucionalidades que modifiquem o padrão do nosso processo tradicional de desenvolvimento. Perfeito, perfeito, amigo. Eu quero dar 2 palavras a mais só, que eu gostaria de passar a palavra aos nossos debatedores. Dizia eu, quando a minha conexão caiu, que é um fato tão desafiante essa da afirmação do poder comunitário entre nós, que Goffredo Teles Júnior, jurista paulista e constituinte de 1946, revela no seu livro de memórias, A Folha Dobrada, que foi ele, como deputado, que nos trabalhos da Constituinte, por meio de uma emenda aglutinadora, chegou à institucionalização jurídica entre nós de uma coisa chamada Fundo de Participação dos Municípios. Porque, a amiga Margarete, até 1946, os municípios não tinham nenhuma previsão de renda que lhes permitisse uma programação financeira mensal. Estava à mercê da vontade política do governador de estado e do presidente da República. É o tamanho do nosso desafio, não é? É o tamanho do nosso desafio. Agora, essa questão de alta sensibilidade que tu colocas, Palhano, eu creio que qualquer perspectiva de mudança tem que nascer dessa dimensão comunitária, até mesmo por uma questão de que a ressignificação da democracia hoje remete para a ideia de que democracia é devolução de poderes aos geradores de poder. E os geradores de poder estão nessa base isso mesmo. Da sociedade. Então, qualquer projeto de mudança que tenha pretensão de ser substantivo passa pela valorização, pela participação, pela verticalização, pelo protagonismo da comunidade. Isso. Tá? Então, com isto, eu passo a palavra à professora Maria Margarete Garcia Vieira para a sua intervenção, que será seguida pelos demais. Tá? Aqui eu vou nominar logo mais. Tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um prazer ouvi-lo, doutor Raimundo Palhano. Projeto interessantíssimo. Vocês estão ouvindo com eco aí? Tem um eco. Não sei se eu baixar o volume aqui pode dar certo. Deixa eu tentar. É porque tem 2 Margaretes em aberto, Margarete. Porque aconteceu o seguinte, eu tentei pelo laptop, não consegui entrar. Aí eu vim pelo celular para conseguir. Eu não sei o que aconteceu. Então, eu acho que tem que desligar agora o vocês estão laptop. ouvindo melhor? Sim. Não estão nem ouvindo. Sim, está ouvindo sim. Eu estou ouvindo, pelo menos. Está ouvindo. E Itanô, Carlinhos, sugere que ligues o laptop. Desculpe. Desligar o laptop? Tá certo. Vou fazer isso. Só um minutinho.
Pronto, acho que agora melhorou? Melhorou. Melhorou, professora. Estão me ouvindo agora? Não. Estamos ouvindo. Perfeitamente. Não ouvindo. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, então, se não me ouvirem, me falem, por favor, porque realmente eu fico insegura agora com essa comunicação. Mas quero cumprimentar a todos os membros, em especial o professor Rossini, que dirige esse nosso encontro, professor Raimundo Palhano, que apresenta um projeto importantíssimo, com grande sensibilidade e que nos leva a acolher esse pensamento, porque realmente vai tratar com as minorias, ou a parte mais sensível, né, em relação aos poderosos, aos dominantes, à classe dominante. E cumprimento o amigo Tiago e todos os demais à mesa também. Eu gostaria de trazer uma contribuição nessa área, com um exemplo lá da minha terra, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Um exemplo que não foi liderado pela academia, não foi liderado pela universidade, mas que tem tudo para demonstrar a possibilidade dessa tomada comunitária e dessa liderança comunitária. E esse exemplo acaba tocando no Maranhão também, como eu vou procurar mostrar para vocês. Por quê? Lá, o Dom Ivo Lochaister, né, era o bispo de Santa Maria. E, nessa mesma época, ele foi secretário-geral da CNBB e fez um trabalho brilhante nas pastorais. E, junto com ele, começou a trabalhar a irmã Lourdes Gil, que foi uma pessoa que, junto com ele, desenvolveram o programa da Esperança e Coesperança. E era um trabalho para as pessoas necessitadas em todos os aspectos. Dentro desse programa de Esperança e Coesperança, a irmã Lourdes, ela criou um projeto chamado Feirão Colonial. E esse Feirão Colonial, ele começou, esse trabalho todo, ele começou a ser mais de 30 anos. E ela liderou isso por 27 anos. E o que aconteceu em Santa Maria, na região e internacionalmente? Ela trouxe os pequenos agricultores, os pequenos produtores, os artesãos, as pessoas que queriam aprender alguma coisa, e começou a reuni-las da consciência crítica e consciência do fazer, e cada um com as suas produções se reuniu, então, numa feira, sem intermediários, para vender para os consumidores. Essa feira acontecia todo sábado pela manhã. Criou também uma Feira Internacional de Cooperativismo e também a Feira Latino-Americana de Economia Solidária. Na prática, então, ele reunia essas pessoas, eles reuniam, davam cursos, davam orientações, conversavam, se organizavam para aprender a trazer o melhor produto às famílias agricultoras, né, aos pequenos agricultores. E isso acabou trazendo um benefício para toda a comunidade, que ficou cada vez mais envolvida e mais ciente de seus direitos e apropriando-se daquilo que era seu, sem perder, no meio disso aí, para os grandes. E houve um embate duríssimo, do começo ao fim. A sociedade, a comunidade, se fortalecia e dava certo. Mas isso não está de acordo com a lei do mercado, né? Não é atendido e honrado pela sociedade, pelo mercado neoliberal, pelo sistema neoliberal, e era uma resistência, né? Diante da globalização, veio aquela resistência do grupo, da comunidade. Bom, esse feirão, ele completou já 32 anos, sem faltar um único sábado de trabalho, independente de aonde tivessem que se reunir para fazê-lo,
porque inicialmente ela quis fazer na praça central da cidade de Santa Maria, que era de fácil acesso ou melhor localização para todos. E aí queriam tirar a praça e houve muitos problemas, ela enfrentou, e ela era uma pessoa, graças a Deus ela está viva, é uma pessoa gigante, com uma consciência social enorme, e ia para onde tivesse que ir, brigava com quem tivesse que brigar, com o prefeito, com o secretário. Ela tinha a força desse grande homem, que foi Dom Ivo, né, que fazia um trabalho maravilhoso. E ela tinha também essa mesma verve, né, de dedicar-se à sociedade, a causas comunitárias. Bem, essa feira completou já 30 anos de funcionamento e continua, quer dizer, a feira local, 32 anos já. E a feira internacional, que reunia assim, a América Latina, né, começaram a vir pessoas dos outros países. Começaram a vir produtores do Uruguai, do Peru, da Colômbia, né, com seus artesanatos ou com as suas produções, e aquela ideia de grupo e de força, porque é uma força incrível, e de melhorar o trabalho e negociar com as pessoas, foi se tornando uma coisa que modificou a cidade, modificou a região, e ouso dizer que não é à toa que Santa Maria se tornou assim um polo conhecido internacionalmente nesse sentido, dessa produção comunitária, união, venda e pensamento crítico sobre os seus direitos, sobre as suas condições, sobre a sua produção e tantas outras coisas. E acabou sendo até objeto de estudo da universidade, de alguma pesquisa, das ciências sociais, dos negros. Isso aí acabou abrindo a conscientização, e a universidade se envolveu em termos de envolvê-la em pesquisas, né? Envolver a feira local, os produtores, a própria liderança. Bem, a briga pelo local, para tirá-la de lá, porque queriam tirá-la de lá e acabar, era enorme. E teve que sair. Quando não podia na praça, ia para outros locais. Aí a igreja... o Santuário da Medianeira, que é uma grande igreja que tem lá, que é padroeira da cidade, ele ofereceu um terreno no fundo e fizeram lá um grande galpão, não é um galpão, mas um local que se tornou, além de local de eventos continuados, para cursos e tudo mais, tinha esse calendário certo para todas as feiras. Então, passou a ter lugar definido, sem intervenção da prefeitura, dos políticos locais, dos industriais ou das pessoas que dirigiam o mercado em Santa Maria. Passaram a ter esse lugar e, com isso, claro, mais força ainda e cada vez ampliando mais. Além das exposições de produtos e negociações, também, então, tinha muitos cursos que eles davam, né? E cursos não apenas na área de produção ou de artesanato, mas cursos de política, cursos de cidadania, cursos de higiene, acesso a questões de saúde. Então, amplia-se, né? O grupo, a comunidade se apoia e consegue resolver muitas coisas. Ela liderou essa comunidade de produtores durante aproximadamente 27 anos, a irmã Lourdes Gil. E agora, há 3 anos, o que aconteceu? Entrou um bispo com outra ideologia, não progressista, lá na cidade, e quis neutralizar o protagonismo da irmã Lourdes e mandou ela sair de lá, de Santa Maria. Aí houve uma manifestação muito grande.
com o movimento Fica Irmã Lourdes, porque ela tinha muita confiança de todos, né? Era uma pessoa que é voltada para a doação para a comunidade. O movimento Fica Irmã Lourdes, e foram políticos conversar com o bispo, e nada. Não, o trabalho vai continuar sem problema, não há problema. E mandou a irmã Lourdes para o Maranhão. Aí ela foi para o Maranhão. E começou um trabalho aí. Só que ela ficou 1 ano e foi mandada em torno de 1 ano. Aí eu já não tenho o domínio certo dessa coisa. E ela foi, então, mandada para Moçambique. Olha só que... Mas houve uma revolta na cidade, da comunidade, porque ela é uma pessoa aberta a todos, conversa, é conselheira, é ouvinte, tem uma inteligência única, uma visão única. Mas mandou, né? O bispo tirou de lá para tentar diminuir essa força que ela tinha com a comunidade. Agora, o trabalho continua, e houve um crescimento assim, dos grupos e da consciência de dignidade, de cidadania, por parte dessas minorias que eram sempre muito exploradas, e na superação da dificuldade, funciona como uma força de resistência mesmo, diante de tudo isso. Mas aconteceu esse protagonismo da cidade de Santa Maria, graças a esse trabalho local, comunitário, Santa Maria passou a ser considerada a capital latino-americana da economia solidária. Capital latino-americana da economia solidária. Então, embora tenha perdido a presença física da irmã Lourdes lá, né, mas ela não é esquecida nunca, ela mantém contato, seja do Maranhão, seja de Moçambique, ela está sempre vendo e mantendo contato, mas está plantando novas sementes boas. E essa prática dela, dessas boas sementes, nesse projeto, Esperança com a Esperança, demonstra assim, que a solidariedade e a esperança juntas, né, elas são necessárias e trazem dignidade, tanto individual como coletivamente, em todos os lugares. E essa experiência que tivemos aqui no Brasil, ela pode servir de exemplo e inspiração para o mundo. E por que não para que nós utilizemos assim nas universidades como uma luz, né, do que se pode fazer em termos de comunidade, né? Seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da saúde mental, seja nos âmbitos que se quiser propor, porque é um exemplo de sucesso. E Santa Maria era uma diocese, em função desse tempo todo de protagonismo, acabou sendo uma arquidiocese. Em função disso. Mas o que eu quero dizer é isso, que são lançadas tantas luzes, ao meu ver, com esse exemplo prático que nós acompanhamos e vimos crescer e se fortalecer e enfrentar embates, e mesmo assim conseguir dar dignidade para essas pessoas que trabalham, para os pequenos produtores, para os artesãos, para quem faz ali a sua rapadurinha e vai vender lá, para quem faz o queijo, para quem faz o salame, né? Então, é uma coisa assim fantástica, 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 porque dá autonomia e dá dignidade, né? Além de uma autoimagem muito positiva. Então, era isso que eu queria dizer. Amiga Margarete, sem palavras, vale ouro essa tua manifestação. E ela vai fecundar essa nossa conversa nessa noite, inclusive, professor Palhano, com o nosso dever de casa, desde já, de rastrearmos a irmã Lourdes e sabermos onde ela está em Moçambique, para que possamos chamá-la para esse esforço de cooperação, viu? Muito bem. Professor Rossini, me permita um pequeno comentário. Eu queria também agradecer muito a professora Margarete. Se a senhora tivesse falado antes de mim,
eu não teria passado por aquela situação que eu passei, que eu ficaria mais encorajado. E, não sei, me ouviu aí? A senhora me ouviu, professora Margarete? Conseguiste ouvir, Margarete? Parece que não. Parece que não. Mas eu queria, então, dizer a todos, depois a professora vai tomar conhecimento. Eu gostei muito da colocação dela, é uma esperança, e eu estou muito mais agora, mais encorajado, viu, professor? Assim. Que excelente, viu? Que excelente, viu? E, em seguida, eu vou chamar para a sua intervenção o ativista social Itanu Neves Carneiro Júnior, que acumulou ao longo da vida uma profunda experiência comunitária, tanto urbana quanto na floresta, vinculado com movimentos indígenas e pioneiro em várias frentes de reconhecimento de territórios quilombolas, territórios indígenas, territórios de povos da floresta, né? E trazendo consigo toda essa experiência é que eu realizo o seu chamamento e lhe entrego, desde já, o poder da sua manifestação. Boa noite, professor. Boa noite a tudo, né? Pra gente. Se o professor Raimundo ficou nervoso, acho que eu vou tentar ficar nervoso também, mas eu vou evitar. Vou tentar. Né? Quando o professor começou a falar dessa questão de poder comunitário, realmente me vieram assim diversas comunidades que a gente teve a oportunidade de interagir. Eu me recordo bem, eu fiz parte da Universidade Solidária. E a gente lá no alto do sertão do Cariri, eu tive o prezado professor Rossini se manifestando lá em Grangeira através de um telefone público, perguntando se nós estávamos vivos como universitários. Né? Desse processo da Universidade Solidária, a gente consolidou alguns trabalhos na época com as populações tradicionais na Amazônia. E a gente percebe que esse universo jurídico para essas populações, ela é muito além desse universo municipal, professor. Eu sinto que a gente tem um mosaico de diversidade humana e de proposituras de composição humana no meio em que vive, na forma em que realiza suas atividades, na forma em que desenvolve o seu pensamento, né? Aquilo que traz a saúde mental para essas populações, aquilo que torna essas populações, muitas vezes, submetidos às condições mais difíceis, né, dessa estrutura entre União, estados e municípios, né? A gente até pouco tempo tinha territórios. E, para nossa surpresa, nessa discussão com o professor, o Centro Nacional de Populações e Comunidades Tradicionais também hoje a sede é instalada no nosso Maranhão. Olha só. Então é mais um conclave aí. O grande estado, né, do Maranhão tem o seu protagonismo já de muito tempo. E quando a gente iniciou esses trabalhos, essas ideias, até o conceito de população tradicional era um tanto quanto indefinido. Teve a Aliança dos Povos da Floresta, que foi um movimento que o Chico Mendes, que hoje a gente chama de ICMBio, né, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e a gente esquece a participação do indivíduo. A gente no Brasil tem essa nomenclatura e esquecem das atividades que são feitas por pessoas, né? Somos nós que fazemos essa união. Nós somos parte dessa união. E um dos trabalhos, na época estudante do CEUB, a gente foi fazer um trabalho para fazer uma pesquisa sobre o que era conceito de desenvolvimento sustentável na perspectiva de comunidades da região do Amazonas Acre, mais especificamente na área ali do Paraíso Perdido, do Euclides da Cunha. Uma região ali de bastante conflito, porque você já está ali numa área muito próxima dos Andes, então você tem influência peruana, influência boliviana, você está num triângulo ali muito, muito, muito poderoso, realmente. E Boca do Acre, por incrível que pareça, é o segundo município de arrecadação do estado do Amazonas. Então, ele está bem distante da capital de Manaus,
e tem essa população tradicional, extrativista, né, como um vetor de transformação da região. Né? A gente, depois de com o apoio do professor, né, eu sempre digo, nós somos abaixo-rocinados, nós somos todos aqui abaixo-rocinados, e essa abertura que o professor sempre nos dá, para que a gente se expresse dentro das nossas capacidades e limitações, professor. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando, eu acho que é muito importante esse tipo de abertura, a gente vem conversando com o professor para que a gente abra não só para esse universo de mestrados e doutorados, que é um ambiente muito acadêmico, mas que a gente permita que esse saber das populações brasileiras, né, desse mosaico de população brasileira, possa fazer parte do nosso conhecimento. Muito bem. Isso, assim, profundamente mesmo, e sei que isso agrega muito essa ideia do senhor, porque o senhor tem, assim, colocando essa ponte ainda com Moçambique e Barcelona, são pontes, assim, um tanto quanto delicadas, vamos dizer assim, mas que devem ser tratadas com a delicadeza necessária. Sim. Nesse processo, depois disso tudo, a gente conseguiu também, que eu tenho falado e as pessoas têm pouco ouvido sobre esse tema, que é a consolidação desses temas dentro do Poder Judiciário. Então, a gente fez um esforço para a consolidação das varas federais, ambientais, agrárias e residuais. E, na época, tinha um orçamento para 260 varas federais, a gente conseguiu consolidar 7. Inclusive, uma delas também, se eu não me engano, também tem uma vara federal ambiental no Maranhão. Então, é muito importante essa integração com o judiciário, até para o conhecimento dessas realidades. Né? O judiciário, às vezes, ele é muito fechado em alguns tipos de... A gente não usa os direitos de costumes, né? Os direitos consuetudinários, mas eu sei que é importante esse esclarecimento para o judiciário. E só para a gente ter uma ideia, na última resolução que estabeleceu quem são as populações tradicionais brasileiras, para ampliar esse espectro municipalista, que a gente ainda tem muita dificuldade de integrar, a gente tem aí hoje estabelecidas como populações tradicionais brasileiras 28 tipos distintos de populações. Então, a gente começa com as populações indígenas, que a gente tem hoje um mosaico de 305 etnias distintas, com 284 idiomas diferentes do nosso difícil português sendo falado em nosso território. A gente tem as comunidades quilombolas, os povos e comunidades de terreiro, os povos e comunidades de matriz africana, os povos ciganos, os pescadores artesanais, os extrativistas costeiros e marinhos, os caiçaras, os faxinalenses, os benzedeiros, os ilhéus, os raizeiros, os geraizeiros, os catingueiros, os vazanteiros, os veredeiros, os apanhadores de flores sempre vivas, os pantaneiros, os morroquianos, o povo pomerano, os catadores de mangaba, as quebradeiras de coco de Babaçu, os retireiros do Araguaia, as comunidades de fundo de fecho de pasto, os ribeirinhos, os cipozeiros, os andirobeiros e os caboclos. Então, só em termos de legislação consolidada, a gente tem um grupo... Impressionante, viu? Um grupo junto a nossa, que inclusive eu tenho, né, tentado fazer com que eles participem, eles ficam tão nervosos quanto o senhor, professor Raimundo, teve alguns deles que até entraram aí na sala e já correram. Vamos resgatá-los, viu? Vamos resgatá-los, né, professor? A gente tem tentado esse esforço de, né, mostrar que o conhecimento é uma atividade humana. Nós aprendemos entre nós, né? Eu acho que não vai ter inteligência artificial que nos substitua. E para finalizar, assim, só para voltar ao nosso amigo Euclides da Cunha, ele faz numa das cartas que ele faz ao senhor Oliveira Lima, ele diz o seguinte: nessa terra, ninguém lê, ninguém escreve, ninguém pensa. A mofina literária nacional traduz-se naturalmente numa vasta polianteia a 100 réis por linha. De todo, absorvidos no presente, às voltas com seus interessículos, estes homens tão descuidados do futuro, ainda menos curam o passado, e de certo não escutarão a grande voz da história. Entretanto,
quero crer que ainda haverá meia dúzia de espíritos capazes do esforço heróico de um rompimento com tanta frivolidade, e entre estes me aliarei. Euclides da Cunha. Então, eu acho que nesse processo de meia dúzia, a gente já tem 30. A gente já está um pouquinho mais para frente. E acho que desses 30 somos muitos. Então, eu sei que em cada... E o Maranhão é essa ponta de lança. É um estado com um índice de educação fortíssimo, é um estado que tem todo um protagonismo bastante antigo na história brasileira e muitas vezes desconsiderado. Então, sim, eu acho que é uma virtude. Eu acho que é uma oportunidade ímpar essa nossa, realmente, professor. Eu agradeço. E, assim, só para concluir, professor Palhano, eu fiz um trabalho na Bahia sobre sobre contaminação por metal pesado, uma situação que envolve essa questão de saúde mental. Lá foi instalada uma fábrica francesa que colocou 500 mil de toneladas de escória na cidade de Dona Canoa. E hoje é uma cidade, assim, com bastante dificuldade nessa questão de saúde mental, porque a gente associa muito a saúde mental aos tóxicos, né? E fala muito pouco dos tóxicos químicos no Brasil. E nessa área nova de mineração, essa explosão mineral que está ocorrendo no Brasil, o impacto da saúde mental, principalmente dessas populações que são atingidas diretamente pelos efeitos, e que muitas vezes esses efeitos não são colocados de primeiro plano, é importante que a gente considere também, viu, professor? Porque já desde Hipócrates, essa questão de saúde mental né, o que formou a Organização Internacional do Trabalho, as doenças como silicose, asbestose, saturnismo, são doenças que são colocadas, só que a gente ainda do direito aqui no Brasil finge que isso é uma conversa perito-técnica. E ela é a consolidação do direito. Então, eu sei que essa estrada a gente ainda tem bastante a pavimentar, sim, professor. Eu que agradeço a participação, professor. E vamos em frente, que tem muita gente junto com a gente. Meu caríssimo Vitor, né? Quando eu cantava, minha mãe dizia, meu filho, isto cantado é tão bonito, né? Mas quase que eu me ponho a cantar Noite Feliz. Vamos em frente, que a gente tem muito aí a aprender e a ensinar. Maravilhosa intervenção. Eu acho que esse é o nosso papel como ser humano. É verdade. A gente, como seres que somos ainda, temos esse dever uns para com os outros. É verdade. Espetacular. Agradeço demais a intervenção. E desde já, tu, como os demais, estão convidados para a quarta-feira vindoura. A nossa jornada acadêmica girará em torno de saúde mental, com a presença de Rui Palhano, porque é uma família brilhante, né? E o irmão às vezes fica nervosa. O irmão do outro, né? Que vai tratar exatamente dessa questão de saúde mental e tua participação, trazendo essa gama de experiências absolutamente necessária. Tá? E desde já está prefigurada. Né? Tá? E os nossos amigos dessa miríade de tradições que tu enunciaste aqui estão todos convidados, né? Isso aqui é uma caixa de ressonância dos dramas sociais, humanos, né? Que estão em pauta no Brasil, e nós queremos fazer com que aqui seja um receptáculo e uma caixa de projeção de tudo isso. Essa agenda está a teu dispor. Eu agradeço os aplausos de todos, em particular de minha queridíssima amiga Raquel Tiveron, também convidada em setembro para uma live dessa natureza. E tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso queridíssimo amigo Tiago de Pádua, né? Que traz consigo, né, uma percepção agudamente crítica das circunstâncias que envolvem o humano, né? Através do pensamento jurídico, né? De tal forma que é de Tiago de Pádua, a partir desse instante, a palavra. Né? Meu amigo Rossini, muito obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer mais uma vez à instituição. Acho que esse permanente, contínuo de realizações semanais
enriquecem muito, porque o debater é preciso, e nós somos brindados hoje com algumas discussões, algumas reflexões, pontos de vista absolutamente fabulosos, e falo de forma verdadeira. Por isso, cumprimento você, professor Rossini, e desde já sintam-se cumprimentados os demais. Faço também especialmente o professor Raimundo Palhano com a exposição em um tema que são muito caros para todos nós. Margarete Vieira, querida amiga também, pela sua muito enriquecedora contribuição numa experiência muito vívida do local que torna universal, sem sombra de dúvida, a circunstância. Também ao estimado Itanô Júnior, e faço também um cumprimento muito breve a Raquel Tiveron também, queridíssima, para que a gente tenha outras tantas discussões relevantes como essa, do ponto de vista da troca, que eu penso que nós temos muito mais do que manifestarmos de uma maneira que seja absoluta ou de alguma maneira possa estabelecer pontos de verdade. Nós estamos discutindo reflexões para o coletivo. E isso é o que torna muito rico. Eu fico feliz de poder fazer também algumas observações dentro daquilo que foi dito. E a perspectiva do texto que foi circulado também como uma base de um trabalho em andamento, tem esse cuidado muito importante para que a gente possa pensar. E é um pensamento no amanhã, é um pensamento no sujeito, no ser, na existencialidade. Ao mesmo tempo em que nós estamos pensando no ser, na forma coletiva. Evidentemente, porque não somos talhados e nem seria minimamente adequado pensarmos numa existência solitária, né? A nossa existência só é por conta do outro. E, evidentemente, essa perspectiva comunitária, e que muito bem foi colocada por uma série de razões, e que eu também penso da mesma forma, a importância de pensarmos da forma como nós nos distribuímos, a municipalidade, a forma como as questões são postas. Então, nós estamos aqui discutindo ideias, professor Rossini, professor Raimundo Palhano, e isso é o que torna muito mais bela qualquer discussão que se possa fazer a partir daqui. Nós estamos permitindo saltos desde a primeira referência do texto e da primeira manifestação do Raimundo Palhano, né? Falando da forma construtivista e da forma muito bem colocada de que as metáforas auxiliam, né? Enriquecem essa referência. Então, eu me permito também trazer uma expressão, e eu ouvi essa expressão hoje de forma muito bonita. Eu falei, eu tenho que trazer para essas reflexões com mais frequência. Eu já havia escutado essa expressão em outro momento, mas da forma como eu a ouvi hoje, é uma expressão dos povos originários, e é uma expressão que traz uma beleza tão grande, principalmente porque é uma expressão que não tem uma tradução exata para que a gente possa compreender. Ela é pensada para que a gente possa imaginá-la. E a referência é, inclusive, trabalhada pelo Milton Nascimento num disco e numa música. A referência é a chai, essa expressão tão bonita num contexto que significa você se referir a um outro, a alguém, uma outra pessoa, que é mais que um amigo, é mais que um irmão, é a metade de mim que mora em você e a metade de você que mora em mim. Essa referência tão bela para que a gente possa pensar no outro, provavelmente se situa na base da solidariedade humana que os povos originários exercem sem a necessidade de uma lei escrita, sem a necessidade de saber que existe uma determinação para que você se importe com o outro ou que você não se importe com esse ou com aquele.
é uma referência que serve até para que a gente possa pensar em muito mais do que referirmos uns aos outros, dizendo, por exemplo, professor Rossini, que enxergaria em ti também uma figura como essa, um Chai, e também o professor Raimundo, o professor Itanô, o professor Margarete, exatamente porque nós temos a necessidade, o dever de pensar na nossa sociedade contemporânea e sua complexidade com essa característica simbólica de que nós temos um laço que não é visível, nós temos a necessidade de pensar em todo e qualquer cidadão que passa por dificuldades, e por isso eu fiquei muito feliz em observar a manifestação do professor Raimundo Palhano sobre esse aspecto multifacetado, desde a saúde mental, das políticas públicas, do desenho e da convivência comunitária. A ideia de um grupo coletivo que precisa muito mais do que fórmulas estatais pré-determinadas. E, não obstante, as formas estatais têm uma relevância que também não pode ser, pelo que eu bem entendi, desprezada, mas não pode ser também absolutizada. E esse neologismo me permite compartilhar com todos algumas discussões que tive com um amigo que viajou esses últimos 2 meses na América Central e especialmente foi estudar um fenômeno que é muito preocupante que tem ocorrido em El Salvador. É uma questão muito preocupante porque uma figura autoritária ascende ao poder e esse colega foi estudar e entender por que, além de ser populista, uma perspectiva de extrema-direita, daquela forma que está ali, um governante, né, chamado Bukele, o que é que tem acontecido naquele lugar para que as pessoas se sintam confortáveis com a construção de centros de amontoamento de gente, construção de prisão para 40 mil pessoas que são intocadas, construção de centros urbanos que também têm a mesma característica, e a partir de algumas pesquisas iniciais, a característica que saltou mais a visão é que houve uma utilização de um mecanismo que é essencialmente autoritário, é extinguir a ideia de município, dos poderes pulverizados, estabelecendo uma autoridade central forte em detrimento daqueles pequenos poderes locais, que seriam uma forma de manifestação de poder. Isso nos faz pensar na forma simplificadora de resolver questões. Centraliza e bota na mão de um autoritário que vai resolver os problemas. Para nós não satisfaz. Para nós é impensável, o professor Rossini muito bem observou, ninguém mora nesse centro chamado União. Onde é que fica a esquina da União? É ali na Augusta? Não dá para dizer que é na Augusta. Não é aqui também, né? Perto do Centro Cultural Renato Russo. Nem na Paulista, né? Nem na Paulista. Então, nós temos que refletir seriamente, porque é uma ameaça comum que vai existir com muita frequência, a figura de um líder autoritário que vai ser o resolvedor de problemas, seja de violência, seja de saúde mental, seja de saúde de uma forma mais ampla, e centralizando formas de manutenção de ordem, de ordenação. A gente já viu esse filme algumas vezes, esse filme repetidamente na Europa, na América, essas centralizações de poder que ignoram de forma muito preocupante, e é uma lição que nós temos o dever de revisitar com alguma frequência. De que maneira fortalecemos o poder das pessoas em comunidade para que elas possam se sentir pertencentes, possam fazer valer e possuir voz, e, ao mesmo tempo, concatenar isso com a existência de uma estatalidade. É importantíssima essa visão, essa discussão que todos nós estamos tendo aqui envolve um desenho multicomplexo e multifacetado de políticas públicas,
mas políticas públicas também não podem ser autoritárias. Evidentemente, algumas experiências chamam muito atenção. Margarete fez uma menção a uma experiência muito rica e que os centros de políticas públicas estudam com alguma frequência, e, por vários motivos, o Rio Grande do Sul tem diversas experiências, em razão, talvez, do modelo de colonização, desenvolvimento cultural. Eu não sei se uma explicação mais sofisticada para isso, mas o fato é que isso tem muito mais incidência no Rio Grande do Sul, em certas comunidades locais. Não obstante, tantos outros locais também possuam ideias de trocas simbólicas, de mercadoria. Evidentemente, nós temos a necessidade de pensar em soluções que não nos satisfazem, pensar em necessidades que precisam ser satisfeitas como indivíduo e como grupo social, fazendo com que as pessoas tenham o máximo de bem-estar possível. E isso envolve, insuperável na minha perspectiva, envolve o reforço dos laços de solidariedade. E, evidentemente, esses laços de solidariedade podem ter uma visão que seja um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. A discussão, nesse momento, ela não seria necessariamente político-ideológica, é apenas para que a gente possa pensar no todo a partir da parte e na parte a partir do todo, mas sabendo que são coisas indivisíveis e insuperáveis. A necessidade que temos de pensar, por exemplo, hoje, nas questões centrais de saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança que exigem investimentos, exige um controle desse investimento, do desenho de políticas públicas, e por isso essas ideias trocadas no dia de hoje me parecem riquíssimas, para que a gente possa pensar mesmo de que forma a gente imagina e de que forma a gente concretiza. É por isso que eu finalizo essas brevíssimas manifestações, professor Rossini, apenas ressaltando naquilo que me chamou a atenção no dia de hoje, quando eu vi muito comovida uma pessoa se despedindo de outra, porque havia ocorrido um falecimento, e essa maneira de se despedir de alguém recordava essa expressão dos povos originários, que me parece tão rica para que a gente possa girar em torno dela, né? Pensar na ideia de um chai, que para nós pode ser tudo e pode ser coisa distinta, mas para que muitas comunidades extraestatais dos povos originários, que se agrupam, que se resolvem, que possuem solidariedade com outro nome, para que se relacionem dizendo um para o outro, né? Dizendo para o outro, e às vezes uma pessoa completamente desconhecida. E isso causa perplexidade. Como é que uma pessoa desconhecida, para mim, vai ser mais que um amigo, mais que um irmão, vai ser a metade de mim que mora em você e a metade de você que mora em mim. É reconhecer que nós temos uma riqueza muito grande enquanto universalidade coletiva. É exatamente ter uma visão de humano, jamais coisificando ninguém e jamais objetificando os outros. É uma visão de exercício cotidiano, mas que para as políticas públicas, professor Rossini, professor Raimundo Palhano, me parece muito rica para que a gente possa pensar nessa visão do outro, do coletivo e de formas tão distintas de exercício. Eram essas as brevíssimas palavras que eu havia preparado para discutir, e fico muito feliz apenas de ter ouvido e participar do debate. Para mim já é fabuloso estar aqui com todos. Meu caríssimo professor Tiago de Pádua, assim como a professora Margarete Vieira, o jurista e ativista Itanô Neves Carneira Júnior, vós mercê, nos servimos de uma expressão ancestral, né? Está mais do que convidado para a quarta-feira vindoura, com a presença do médico e psiquiatra e, sobretudo, humanista Rui Palhano, para que nós possamos discutir essa agenda de saúde mental e a sua significação no mundo pós-moderno, né?
Eu direi, professor Palhano, que quem está nervoso agora sou eu, viu? Eu havia me calibrado para um certo nível de emoção, né? Mas depois dessas locuções todas, eu estou mais desvairado do que a Paulo César desvairada de Mário de Andrade. Mas, de toda sorte, eu quero dizer que isso é expressão da fecundidade com que nós podemos ressignificar tudo à nossa volta, né? Ressignificar tudo à nossa volta, plantando uma semente de direito e esperança, né? Esse é um dos encontros mais fecundos desta sequência de jornadas universitárias que nós estamos plantando e fecundando semana após semana, todas as quartas-feiras, com a gratíssima chancela do Centro Universitário IESB, né? E não há quarta-feira de que saiamos mais sobressaltados, né, do que esta, né? Porque nós estamos tratando de uma questão que é essencial, né, para o humano, né? Para o humano que tem os pés na terra e que tem as asas no voo mais fecundo, que permite recordar o verso de Drummond, né, de que nós só temos duas mãos, mas podemos ter o sentimento do mundo, né? Veja você, Raimundo Palhano, que surpresa a locução da professora Margarete, trazendo a Lourdes, que estava em Santa Maria, esteve no Maranhão e está em Moçambique. Roteiro impressionante de nosso esforço hercúleo, num tempo em que ninguém imaginava que o Brasil pudesse restabelecer relações humanas, e direi mais do que diplomáticas, não é? Com aqueles que estão abandonados e esquecidos há séculos, não é? E que precisam ser redimidos para a verdadeira história a ser construída da humanidade. Não é? Testemunho fascinante de Itanô Neves Carneiro Júnior, que traz consigo uma experiência absolutamente singular e que tem a grandeza fraterna e solidária de nos facultar o acesso às vozes dos povos da floresta, né? Com que ele interage existencialmente há décadas, né? E que, na verdade, vão nos enriquecer a todos do ponto de vista da pluralidade de saberes, né? Que nós, os mestres e os doutores, e, sobretudo, os doutos, temos tudo a aprender com estas múltiplas vozes, com essas muitas vozes, como diria o poeta Ferreira Goulart. Né? E agora, esse testemunho quase que final desta noite, do professor Tiago de Pádua, que resgata a poesia que nos é comum. Poeta da existência, o professor Itanô Neves Carneiro Júnior, dos mais poetas com que eu travei contato na vida. Poeta da existência, a professora Maria Margarete Garcia Vieira, né? Poeta da existência, o professor Tiago de Santos Aguiar de Pádua, e poeta da existência, o professor Raimundo Palhano. Né? Isto é um encontro absolutamente magnífico, né? Nem todas as cortes do rei da Dinamarca seriam capazes de festejar esse momento. Ficariam aquém do seu significado, né? Eu quero dizer, então, professor Palhano, que seu nervosismo é o meu nesta hora, é minha emoção nesta hora, porque nós transformamos essa noite, essa jornada universitária, numa janela para o mundo, né? Dela, nós conseguimos vislumbrar a floresta, né? Que é mais relevante do que a janela, né? E, ao mesmo tempo, percebo que a semente fecunda aqui apresentada nesta noite, né? Renderá fruto.
eu lhe peço permissão para chamar para o nosso grupo de cooperação a professora Margarete Garcia Vieira, o jurista e ativista Carneiro Júnior, o poeta e pensador Tiago Santos Aguiar de Pádua, para que eles nos incorporem, né, nesse esforço de cooperação, ao mesmo tempo em que eu lhe transfiro a palavra para as suas ponderações diante desta fecunda vocalização de possibilidades no tocante dessa temática essencial para o destino do humano, né? Para o destino do humano, porque é uma questão local e uma questão universal, aquilo que nós podemos ouvir através de sua palavra nesta noite. Quero lhe dizer antecipadamente, viu? Bendita ansiedade, viu? Bendita emoção. Viu? Obrigado desde já, viu? Professor, só um minutinho, eu só queria considerar que o pessoal lá da Floresta ele está presente aí através da Valéria. Eles estão aí lá de dentro do Amazonas participando, mandaram uma mensagem que eu vou até reportar aqui, ó. Boa noite. Escuta, não deu, nós tentamos e não conseguimos entrar pelo meu celular. Aí nós estamos ouvindo aqui a reunião pelo celular da minha filha. O pessoal tá junto, agradecer lá o povo da Floresta, porque são sempre muito, muito presentes, professor. Eu só agradeço. Eles estão juntos, professor. Eu sempre digo o seguinte: eu não falo por eles, eu falo com eles. Então a gente não fala por ninguém. Por favor, excelente, excelente. A Leni levantou a mão, eu quero passar a palavra, portanto. É possível? A oitiva? Quer falar aí? Fale aí, oi. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fale que não se consegue. Oi, Diva. Eu acho que é o povo lá da Floresta, inclusive, professor. Boa noite, Diva. Boa noite. Vocês estão bem? Estamos, graças a Deus. Na luta. Estão conseguindo nos ouvir? Deu para entender alguma coisa dessa história toda? Um tanto. Um pouco, pelo menos. Boa noite, Dico. Boa noite. Tá vendo nós? E nós estamos juntos. Isso. Quer dizer alguma coisa, Dico? Rapaz, só perguntar quando é que você vem. Temos que convencer o professor. O professor tem que participar. Montar a biblioteca Rossini Correia aí no espaço. Ai, ai. Fica com Deus, viu, Dico? Obrigado pela participação. Nós estamos juntos. Falou, obrigado aí também. Obrigado. Isso é um presente, Tanu, viu? Presente. Todos os Brasis estão aqui vocalizados, né? Do Alto Amazonas, né? A Santa Maria, né? Passando pelo Maranhão e suas pontes para Moçambique e a Espanha, né? Isso. De tal maneira que eu devolvo a palavra ao professor Raimundo Palhano para que ele sintetize essa nossa noite absolutamente luminosa, né? Rossini, eu continuo tomado por emoções. Continuo, não posso negar. Mas me sinto completamente aliviado. Eu pude testemunhar aqui hoje um desfile de afetos, pessoas afetuosas, humanas,
sensíveis, generosas. No início, talvez eu imaginasse que estivesse diante de uma banca, né, de pessoas sisudas. E como não me sinto ainda em condições plenas para fazer uma exposição sobre a temática, vivi essa contradição. Você sabe, todos aqui acreditam, eu, antes de vir para a reunião, produzi um texto de quase 30 páginas, pedi que fosse distribuído, eu acho que foi distribuído, fiz um esforço enorme e, de repente, sou tomado por um bloqueio que me faz ficar completamente nervoso diante da situação. E isso, que aparentemente poderia ser um fator desestruturante, acabou se transformando graças à generosidade, ao sentimento, à humanidade de cada um de vocês, né? O que demonstra que a vida, a condição humana, né, a existência é muito superior, muito importante, e que é a coisa que faz sentido ao viver a vida, a cultivar as amizades, os amigos, amigas, a alegria e coisas assim. O meu sentimento é esse. O que eu estou sentindo hoje, agradecer muito por vocês. Vocês são pessoas geniais, geniais. Se pudessem já estar participando da cooperação, seria melhor ainda. O convite está aberto. Eu acho que nós temos uma possibilidade grande de interagir nessa relação. Entendeu? Nós temos o mundo da lusofonia, o mundo da África, né, para interagir com as nossas culturas, né? Então, temos muitas possibilidades. Prazer muito grande, Rocinha. Eu também continuo, como eu estou ainda sob efeito dessa situação, eu peço para me despedir de vocês, agradecer a cada uma e cada um de vocês que se pronunciaram aqui, fizeram uma demonstração de talento, de inteligência, de competência, de sensibilidade, de humanidade, né, que transformaram, de fato, o nosso encontro de hoje num momento de apoteose pessoal, de alegria pessoal, né, de realização inteira de cada um de nós. Prazer muito grande mesmo. Vamos continuar. Eu acho que o desafio de construir esse projeto é grande. A coisa que mais me choca, que mais me impressiona, é ver toda essa riqueza que foi colocada aqui sobre a força do comunitário, da comunidade, e ver em nossa terra ainda situações em que essa força comunitária se mantém tutelada, se mantém sob domínio, não é ouvida. Queria só, para não tomar muito tempo, lembrar um fato ligado à política educacional. Nós estamos desenvolvendo um projeto, um pacto pelo cumprimento e pelo monitoramento do próximo Plano Decenal de Educação no Maranhão e, sobretudo, nos municípios. Nós conseguimos mobilizar mais de 200 entidades da sociedade civil, ligadas ao campo da educação, mais de 200. Espontaneamente, eles aderiram para podermos construir durante os próximos 10 anos uma tecnologia que já temos um esboço. Nós temos um projeto desenvolvido pelo nosso grupo de acompanhamento, monitoramento e avaliação de planos educacionais, né? E temos 200 pessoas que, em geral, cada um repletos de sabedoria, de conhecimento, mas não são ouvidas, não são considerados, né? Os planos são mal acompanhados, mal avaliados. Essas vozes, esse conhecimento cotidiano que eles representam não é considerado. Os planos ficam engavetados, ficam escondidos, e essa força viva continua lá atuando sem possibilidade de ser ouvida.
E, com certeza, eu acho que o poder comunitário expandido ele poderá ser um fator de grande estímulo, né, a que essas forças aí adormecidas, que elas despertem e contribuam para uma nova configuração de monitoramento, de acompanhamento dos planos educacionais para um Estado como o nosso, em que os indicadores não são dos melhores. São exemplos, né, que demonstram que nós estamos no caminho certo. Eu gostaria muito de que hoje fosse o início de uma caminhada, que pudéssemos estar juntos e que, quando vierem aqui os nossos companheiros lá de Barcelona, o professor Guilherme, né, a professora Araceli, que vocês também possam interagir com eles. Eu espero, Rossini, mandar para eles uma via desta gravação, para eles acompanharem o nosso pensamento aqui sobre isso. Excelente. Né? E estarmos juntos nessa caminhada. Muito obrigado, um prazer grande, imenso. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço e festejo vivamente a presença em sala virtual da nossa queridíssima amiga Raquel de Verão, e peço, a partir de agora, que, em nome do Centro Universitário IESB, os professores Margarete Garcia Vieira, Itanô Neves Carneiro Júnior e Tiago Santos Aguiar despeçam o nosso convidado, o professor Raimundo Palhano. Professora Margarete, por favor. Eu estou com problemas eu ou vejo ou falo. Então, eu tirei a imagem agora para poder falar-lhes. Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade. Foi imensamente rica esta noite. Essas discussões trouxeram tudo de melhor que nós temos, que é a valorização do outro, que é o respeito e a vontade de sermos solidários cada vez mais e construir um mundo mais com maiores oportunidades. E vejo que é um projeto possível. Então, agradeço demais, professor Raimundo Palhano, agradeço ao Rossini, agradeço ao Tiago, ao Icanor, a todos aqueles que contribuíram. Muito obrigada, foi um grande prazer estar com vocês nessa noite. Muito obrigada. Obrigadíssimo, professora Margarete. Professor Itanô, por favor, a palavra é sua. Ô, professor, eu vou seguir o caminho do Chai. E informar que, assim, no que eu pude aprender com as comunidades originárias, é que o Chai é quando a gente pode solidarizar a nossa alma, professor. É quando existe uma alma solidária. E eu acredito que todos aqui tenham essa solidariedade na alma. Então, eu vou seguir a todos vocês, professor. Eu volto a dizer, sou eternamente abaixo-rocinado, professor. O senhor sabe disso. Sou grato realmente. E é um prazer estar com vocês todos. Prazer, professora Margarete. O Tiago, eu já tinha participado da palestra bastante construtiva, e o professor Raimundo agora abrindo as pontes aí para mostrar que temos solidariedade na nossa alma brasileira. Somos uma alma solidária, apesar de tudo. As boas forças todos. Obrigado a todos, realmente, e ao povo da floresta que está lá. Obrigadíssimo. Já encontrou, professor. Obrigadíssimo, professor Itanô. E agora eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso querido professor Tiago de Pádua. Eu também, professor Rossini, agradeço muito a instituição, agradeço a possibilidade de participar de um debate tão rico como esse, né? E, de fato, eu queria fazer coro com todos os que falaram, né? Agradecer a participação enriquecedora da amiga Margarete, do Itanô, Raimundo Palhano, todos os que estão aqui saem enriquecidos, e muitas vezes nós temos a necessidade de perceber que a simplicidade da vida, às vezes,
ela é até muito mais importante do que perspectivas supostamente enriquecedoras e pseudo-acadêmicas, né? E aqui eu tive uma reflexão muito sugestiva. Tem um autor que é muito citado e, de certa forma, muito consultado pelos pesquisadores das ciências sociais, que é o Niklas Luhmann. Teve algumas vezes no Brasil, mas uma das passagens mais belas do Niklas Luhmann é quando ele, num dos seus livros, faz uma referência sociológica, claro, a um grupo de comunidades originárias na Austrália e na Nova Zelândia, em que vai fazer menção a uma perspectiva muito local. E depois isso vira um filme, né, dos irmãos Werner, que vão tentar botar aquela referência em uma maneira de enxergar. E esse filme se chama Onde Sonham as Formigas Verdes, exatamente porque, na perspectiva que aquele grupo acredita, não é compartilhado por uma diferença cultural que não pode ser autoimpositiva. Então, tiro dessa reflexão, dessa perspectiva até de postura na vida, pela importância do tema que o professor Raimundo Palhano traz de necessidades de discutir sobre um ponto de vista sistêmico, comunitário, assim como o Itanô acabou de mencionar, de tantas outras experiências, nos leve a fazer uma visão mais simples da existencialidade da vida, mas, sobretudo, e reforço a palavra, solidariedade e suas diversas faces, né? Por isso, eu, mais uma vez, agradeço a todos e digo que saio daqui enriquecido pelo texto, pelas palavras e ansiando por repetição, professor Rossini. Agora tem a obrigação de tornar isso aqui semanal. Vamos caminhar nessa direção, professor Tiago, com o seu necessário concurso, né? E entrego para a sua manifestação finalíssima a palavra ao professor Raimundo Palhano, fechando a nossa noite, né? Sim, amigos, amigas, prazer grande, prazer enorme, muito obrigado por tudo. Vamos prosseguir. Temos uma avenida enorme aí pela frente, e é desafiador, estimulante, tudo isso que a gente pode construir nessa linha, né, de valorização do poder comunitário, de novas formas de prescrição, de avaliação de políticas públicas, né, melhorar os paradigmas que informam o projeto de desenvolvimento do Brasil, né, construir novos paradigmas, novas formas, e avançar o máximo que a gente puder, construindo sempre fraternidade, amizade, humanidade, como a gente fez isso hoje aqui abundantemente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Até a quarta-feira vindoura, com a presença do nosso querido Rui Palhano e com esse quarteto hoje aqui presente, né? Os debatedores da semana vindoura serão precisamente Margarete Vieira, Tiago Santos Aguiar de Pádua, Itanô Neves Carneiro Júnior e Raimundo Palhano. Poxa, que maravilha! Que maravilha! Você sempre surpreendendo, viu? Até quarta-feira vindoura. Viu? Grande abraço, beijo no coração. Até a próxima. Viu? Obrigado. Boa noite a todos.